Meus irmãos, nós saudamos a todos na graça e paz de Jesus Cristo. Como já foi dito, hoje é o domingo de Pentecostes. E são passados hoje exatamente 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Lembramos neste dia a descida do Espírito Santo. Isso é de especial importância para nós, pela igreja, para a igreja. É sobre este tema que nós vamos falar nesta noite. Não faz muito tempo nós ministramos uma palavra sobre este assunto e vamos fazer nova exposição acerca do texto de Pentecostes. Portanto, eu convido a todos para que façamos a leitura, renovemos a leitura que já foi feita há pouco, mas agora associada à mensagem, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, são os versos de 1 a 13. O alcance da exposição que faremos abrange todo o capítulo 2. Mas o texto que vamos ler neste momento é do verso 1 ao verso 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Aplique o Senhor sua palavra no nosso coração, irmãos. Oremos. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, em oração, rogando, Pai Santo, o Teu auxílio, a iluminação que o Teu Santo Espírito tem o poder de fazer, a fim de que o nosso entendimento seja claro, seja preciso da Tua palavra, e que nós todos, nesta noite, Pai Santo, sejamos enriquecidos por ela. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor nos oriente a fim de que ministremos aquilo que é o Teu propósito para o nosso entendimento nesta noite. Que a Tua vontade seja feita, Pai. É assim que nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje pode ser
definida como Lições de Pentecostes. E iniciamos por declarar algumas verdades fundamentais que marcam as nossas convicções. Nós cremos em tudo que está exposto na Escritura sobre o Espírito Santo. Cremos em tudo. O Espírito Santo sempre esteve presente em toda a história da redenção. Na eternidade, na criação, na queda, no dilúvio, na chamada de Abraão, na vocação de Moisés, na unção dos sacerdotes e reis, no ministério profético, nos dias de Cristo. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, nada aconteceu fora do agir do Santo Espírito de Deus. É certo que o Espírito Santo atuava de um modo diferente nos dois testamentos. Ele era enviado para agir sobre pessoas e conduzir situações históricas específicas do povo de Deus na antiga dispensação. E depois que agia, não permanecia agindo, não ficava, portanto, agindo indefinidamente. E procedendo de um modo naturalmente diferente do que passou a proceder a partir da Nova Aliança e a partir de Pentecostes, em que a palavra de Deus anunciava que ele devia vir e veio para ficar para sempre com a igreja. O Espírito Santo sempre esteve presente no cotidiano do povo de Deus, orientando, conduzindo, inspirando e capacitando. Foi assim, inclusive, nos dias do Antigo Testamento e também depois de Pentecostes. É o Espírito Santo quem aplica a obra da redenção no coração do pecador. É impossível haver sequer um convertido sem o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus com o Pai e com o Filho. Procede do Pai, procede do Filho. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem vontade, tem sentimento, tem comando. Ele age. E ele é livre no seu agir, procedendo naturalmente sempre de conformidade com a palavra revelada. O Espírito Santo é o Consolador que foi prometido. Foi prometido para estar com a igreja e depois da glorificação de Jesus, a igreja passou a contar naturalmente com a sua companhia. É verdade, portanto, que a igreja não poderia existir sem o Espírito Santo. Jesus Cristo disse que ele precisava ir, o Espírito Santo precisava vir. Essa substituição, nesse sentido, era necessária. E a presença do Espírito Santo estava anunciada, estava prevista, já tinha sido proclamada desde os tempos mais antigos, especialmente através dos profetas. O ministério do Espírito Santo foi há muito tempo atrás anunciado. Para lembrar os irmãos, eu cito Isaías capítulo 44, a partir do verso 1, onde nós lemos assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. O ministério do Espírito Santo que se consumou no dia de Pentecostes estava, portanto, previsto em profecias antigas, em palavras que, desde muito, alimentavam a esperança do povo de Deus. Pensando ainda nos profetas, Ezequiel
Ezequiel capítulo 32, a partir do verso 24. Nesta passagem lemos assim: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Porei dentro de vós o meu espírito, diz a palavra profética. E isso certamente era um anúncio acerca do que aconteceria em Pentecostes, e aconteceu. A palavra profética mais conhecida é mesmo a palavra de Joel, porque foi exatamente o dizer de Joel que foi lembrado por Pedro lá no dia de Pentecostes, quando todos estavam confusos acerca do que era aquilo que estava acontecendo ali. Joel capítulo 2, a partir do verso 28, nós lemos assim, versos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Assim diz a palavra profética, tomando a primeira parte do anúncio que o profeta faz, que vai até o verso 32. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, e houve aquela manifestação surpreendente do falar em línguas, todos que estavam ali, ficaram admirados, especialmente os residentes de outros lugares, simpatizantes do judaísmo, que estavam ali acompanhando as festividades. Muitos que iam a Jerusalém naqueles dias, às vezes iam por ocasião da Páscoa e ficavam este longo período de 50 dias até o Pentecostes, ficavam ali aguardando a segunda maior festa de Israel, a festa de Pentecostes, a festa que celebrava as colheitas. Então muita gente estava ali em Jerusalém naquele dia e ficaram admirados porque eles ouviam que discípulos, homens galileus, tradicionalmente citados ou referidos como pessoas de conhecimento menor, afirmação preconceituosa, muito provavelmente. No entanto, esta era a imagem que os judeus tinham acerca dos galileus, e era nesse sentido que eles foram referidos. Não são estes aí galileus? E como ouvimos eles falar em nossa própria língua? Talvez não tivesse relação com a intensidade do saber deles, mas do fato de que faziam parte de moradores da província da Palestina. Seja como for, todos ficaram admirados porque eles estavam falando no idioma daquelas pessoas que ali estavam. E é difícil até calcular a quantidade de idiomas, a julgar pelo relato dos povos que ali estavam. Pelo menos 15 povos são citados. Mas quando diz assim, os habitantes da Mesopotâmia, Mesopotâmia era uma extensa região e muitos grupos com idiomas diferentes residiam lá. Os arábios, os romanos, são citados como sendo referências de grupos que estavam ali.
E então o apóstolo Pedro, para esclarecer os acontecimentos que estavam se dando ali, o apóstolo Pedro se utiliza exatamente desta narrativa do profeta Joel. Então, meus irmãos, os profetas do Antigo Testamento anunciavam o tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo de Deus. João Batista, quando iniciou seu ministério, também anunciava que viria um mais poderoso, incomparavelmente, do que ele, e que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 16, lemos as palavras de João Batista nesses termos. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mais tarde foi o próprio Jesus Cristo que anunciou a vinda do Espírito Santo. Em João capítulo 14, a partir do verso 16, nós lemos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O capítulo 14, verso 26, ainda diz: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E ainda logo em seguir, Jesus, conforme o relato de João no capítulo 16, a partir do verso 7, diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque ele não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Assim falou o Senhor Jesus Cristo, alimentando a esperança e consolando os discípulos, que exatamente naqueles dias, cobertos pelos capítulos 14 a 16 de João, eles estavam já tremendamente inquietos, porque Jesus Cristo muito estava falando acerca da sua partida. E as palavras de Jesus são sempre no sentido de consolá-los, de prepará-los, para que eles não se sentissem desprotegidos. No início do capítulo 14, Jesus declara: não vos deixarei órfãos. E Jesus então promete o Consolador. E o Consolador desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes. É isso que estamos lembrando neste domingo. Antes desses relatos, o Senhor Jesus Cristo já tinha declarado, e o evangelista João, no capítulo 7, versos 38 e 39, registrou isso. Diz assim o texto, João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus foi glorificado quando foi elevado às alturas. 10 dias atrás isso aconteceu, 40 dias depois da ressurreição. 10 dias, portanto, antes do Pentecostes, Jesus foi elevado às alturas e assumiu o lugar à direita do Pai, voltando a desfrutar da condição gloriosa
que sempre lhe pertenceu. Então, Pentecostes representa um momento que marca o cumprimento dessas promessas. E o Senhor Jesus Cristo faz promessas até bem específicas aos seus discípulos nos momentos finais da sua convivência terrena com eles. Em Lucas 24, 49, o Senhor Jesus Cristo diz para eles: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo, portanto, passa a fazer parte desta declaração de promessa que Jesus Cristo faz. Em Atos capítulo 1, verso 4, o texto declara acerca de Jesus: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Mais tarde, quando Pedro fazia o seu sermão, no dia de Pentecostes, depois que o Espírito Santo desceu, no capítulo 2, verso 33 de Pentecostes, o apóstolo Pedro faz então um arremate do cumprimento dessas promessas, quando ele diz sobre Jesus: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O Pentecoste, portanto, era o cumprimento de promessas feitas por Deus ao seu povo. Algumas delas bem antigas, nos dias dos profetas, como lemos alguns desses relatos. Outras feitas por Jesus mesmo, antes ou durante os últimos momentos em que Jesus estivera com eles. Então, consideramos nesse momento exatamente estas lições que podemos aprender, que podemos destacar acerca do Pentecostes como promessa de Deus para a vida do seu povo. Vamos destacar 3 pontos, e o primeiro deles é que o Pentecostes representa o cumprimento de uma promessa com caráter escatológico. A palavra escatológico, escatologia, tem o sentido de últimas coisas, anúncios relacionados à consumação. Então, a descida do Espírito Santo era um sinal da consumação do fim. Era um sinal escatológico. E isso nós podemos conferir quando lemos Atos 2,17, exatamente quando Pedro estava reproduzindo o sermão, o anúncio profético do profeta Joel. Que Joel disse assim e Pedro reproduz: acontecerá nos últimos dias. Este é o anúncio profético escatológico. Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos filhos. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, desce sobre o povo de Deus, inaugura-se os últimos dias. Os cristãos primitivos entendiam isso. Eles viviam cada dia com absoluta certeza, convicção, a esperança firme de que a qualquer momento Jesus Cristo poderia voltar. Porque eles tinham uma convicção que estavam vivendo os últimos dias. Isso era significativo, porque isso tinha repercussão na vida deles, com coragem, determinação, ousadia, e nenhum apego às coisas daqui.
ao ponto de se ver enrolado com as coisas daqui, comprometendo a sua esperança em Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo desce em Pentecostes, os últimos dias são inaugurados. É claro que o tempo da consumação final, somente Deus o conhece. Já estamos com quase 2000 anos que esses fatos ocorreram, que o Espírito Santo desceu lá no dia de Pentecostes. E desde o primeiro momento, que a expectativa era de que a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo voltasse para consumar todas as coisas. Porque todos entendiam que estavam vivendo os últimos dias. E os últimos dias representavam o momento que antecedia, momentos que antecediam a volta do Senhor Jesus Cristo para consumar todas as coisas. Então diz o apóstolo Pedro, explicando os acontecimentos lá de Pentecostes, em Atos 2, a partir do verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E o Espírito agora derramado sobre a igreja, a expressão toda a carne é naturalmente uma expressão que está concentrada na comunidade do povo de Deus. Não é sobre todas as pessoas, mas é sobre o povo de Deus presente em todos os lugares, ou representando gente que procede de todos os lugares. Mas é assim que o texto diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E há o anúncio acerca de uma expansão na aplicação do agir do Espírito Santo. O Espírito Santo agora não seria mais derramado para contemplar pessoas específicas, em acontecimentos particulares, situações especiais em que o Espírito Santo agia e se ausentava, como se entende que era o modo do Espírito agir no Antigo Testamento. Mas agora não havia mais distinção nem restrição. O Espírito Santo estava sendo dado e derramado sobre todos, sobre velhos e jovens, sobre homens e mulheres, sobre servos e senhores. Não era mais privilégio de alguns, era uma graça concedida a todo o povo de Deus, a toda a família de Deus. E isso era um diferencial importante, significativo. Escrevendo a sua segunda carta, Pedro faz referência àqueles que reclamavam e até criticavam acerca da demora da vinda de Jesus. E Pedro explicava que o Senhor não estava demorando, ele haveria de vir, digo em minhas palavras, ele haveria de vir exatamente no tempo que estava presente, que estava planejado. E aí ele explica, porque para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. A sua promessa não é demorada. Ele virá no tempo que planejou. E virá para resgatar definitivamente a igreja dos dias maus que os últimos dias infligirão a ela, a igreja. Já disse isso em outra oportunidade, lembro aqui,
quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele virá para resgatar a sua igreja, que estará padecendo perseguições intensas daquele que haverá de se levantar como inimigo de Deus, de Cristo e do seu povo. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele não vai encontrar a igreja em tempos de refrigério. Ele vai encontrar a igreja passando por tribulação, e intensa tribulação. O evangelista Mateus, capítulo 24, seu evangelho diz exatamente, nos dá exatamente a direção sobre isso, que falando sobre a grande tribulação, diz que por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Que significa? Que Cristo virá para resgatar os seus eleitos, os seus escolhidos, do meio ou do ambiente daquela intensa perseguição, e consumará o fim imediatamente, naturalmente. Então, meus irmãos, o Espírito Santo representou a sua vinda, a sua descida, representou exatamente este momento, o momento que marcava e que marcou uma nova etapa na história do povo de Deus, etapa que é chamada de últimos dias. Últimos dias. A segunda lição que queremos destacar é que o Pentecoste representa o cumprimento de uma promessa que tem caráter missionário, caráter missional. O que significa que é um sinal da expansão do Evangelho. A descida do Espírito Santo naquele dia e tudo o que aconteceu naquele dia apontava para isso, para um sinal do avanço do Evangelho entre todos os povos. O sinal do falar em línguas poderia ter, e tantos levantam possibilidades muitas, e não discutirei este ponto nesse momento. Mas o falar em línguas no dia de Pentecostes, como dizia, apesar de poder representar ter uma variedade de significados, no entanto, basicamente, naquele momento, o falar idiomático, contemplando a presença de gente de diversas nações, de diversos povos, e o assunto que eles ouviram foi sobre as grandezas de Deus. Era um sinal da expansão da igreja, um sinal de natureza missionária. Se fosse apenas um sinal de natureza espiritual, para demonstrar uma manifestação sobrenatural do Espírito de Deus, trazendo línguas que eles nunca ouviram, poderíamos entender o propósito puramente espiritual de demonstrar um sinal extraordinário, sobrenatural. Mas foi sinal e foi sobrenatural, mas tinha um objetivo absolutamente prático, claro, compreensível. Já disse isso e lembro para que se reflita, se nós ajustarmos os nomes, pegarmos o mapa da Palestina e ajustarmos os nomes de todos aqueles povos que são citados, então vamos perceber que eles rodeiam a região da Palestina. Povos em todos os lados estão ali, em todas as direções estão ali representados. E o testemunho na língua, no idioma deles, acerca das grandezas de Deus, é um sinal que se encaixa exatamente com a palavra de Atos no capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E então o Espírito Santo desce sobre a igreja e demonstra um sinal e se expressa através de um sinal que indica exatamente esse propósito de alcançar os povos ao redor. E o texto, quando fala acerca desses povos, usa até a expressão que estavam ali povos vindos de todas as partes debaixo do céu, de todas as partes do mundo. Figura de expressão também, mas que indica exatamente o sinal de que aquele testemunho das grandezas de Deus anunciado ali indicava o propósito, a chegada do propósito de que aquela mensagem, a mensagem das grandezas de Deus, devia ser anunciada a todos os povos. E isso é significativo para que nós possamos compreender, inclusive, o ministério completo do Espírito Santo. Em João 14, versos 16 a 17, nós lemos, lembrando novamente as palavras do Senhor Jesus Cristo, exatamente sobre o alcance da missão do Espírito Santo. Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. E diz mais, no verso 26 do capítulo 14 de João: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então a presença do Espírito Santo era necessária, e necessária a fim de que a verdade pudesse ser proclamada, pudesse ser anunciada. Então um propósito evangelístico, missionário, porque o Espírito Santo haveria de suprir a carência de proclamação dos discípulos da igreja, no seu ânimo de expansão. O Espírito Santo haveria de ensinar todas as coisas, de fazer com que eles lembrassem de todas as coisas. E nesse mesmo sentido, pensando na atuação prática do Espírito Santo, lembramos novamente João 16, a partir do verso 7, mas eu vos digo a verdade e convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Novamente vem a ênfase acerca do ministério de propagação do Evangelho, que a igreja estaria assumindo com a descida do Espírito Santo. E aquele sinal do falar em línguas idiomáticas, contemplando a presença de todos que ali estavam, de outras regiões, era exatamente um sinal que atestava esse propósito. O Espírito Santo haveria de trabalhar, e tem trabalhado até hoje, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E diz mais o Senhor Jesus, na sequência do texto: do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E na sequência ele diz, no verso 12: tenho muita coisa ainda que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E me glorificará, disse Jesus, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Portanto, fica claro que o Espírito Santo veio para capacitar a igreja, habilitar a igreja
revestir a igreja e de ser instrumento prático para que a igreja pudesse cumprir o propósito da evangelização do mundo. E o sinal foi o falar em línguas idiomáticas. Embora o milagre tenha atraído grande multidão, o milagre que houve ali em Pentecostes, aqueles sinais extraordinários, surpreendentes em tudo, ainda que aquele milagre, o milagre ocorrido ali em Pentecostes, tenha atraído grande multidão, mas foi a pregação da palavra de Deus que compungiu o coração do povo, e naquela manhã cerca de 3.000 pessoas foram convertidas a Cristo. É a palavra de Deus que tem o poder de comunicar graça salvadora ao coração dos homens, contando com a operação do Espírito Santo que aplica em cada coração a mensagem da palavra do Senhor, tornando-a eficaz para a salvação. O sermão que Pedro faz aí no capítulo 2 de Atos é um sermão que apresenta Cristo, trata da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e do senhorio de Cristo. E traz uma palavra grave de advertência contra os judeus, contra os incrédulos judeus, por causa da resistência deles, da incredulidade deles. E é nesse sentido que lembramos sempre que o Pentecostes representa um momento em que Deus agiu, manifestando juízo também contra os desobedientes. A terceira lição que queremos destacar é que Pentecostes representa o cumprimento de uma promessa de natureza eclesiástica, uma promessa de vida para a igreja. Um estímulo novo, uma orientação nova, um ânimo diferente, que fez com que a igreja de Deus, o povo de Deus, a igreja da nova aliança fosse diferente. Ainda que na antiga aliança Deus também tinha o seu povo, aqueles que viviam pela fé, herança legítima e verdadeira de Abraão, descendência de Abraão. No entanto, o povo da nova aliança era absolutamente diferente, especialmente por causa da presença do Espírito Santo constantemente na vida do povo, situação que a igreja da antiga aliança não gozava plenamente. Então, o Pentecostes representa o cumprimento de uma promessa eclesiástica de vida para a igreja. Era um sinal de amadurecimento da igreja. Apontava para uma nova vida que o povo de Deus haveria de cultivar, de experimentar, de vivenciar. E é por isso que a partir daquele momento, então, a igreja de Cristo Jesus, ou aquela igreja que estava se formando, passa a se apresentar diante do mundo como uma comunidade surpreendente, uma comunidade jamais vista. Capítulo 2, versos 42 a 47, nós lemos uma minuta de como viviam aqueles cristãos primeiros. Diz assim, depois de Pentecostes, naturalmente, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa
e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então era exatamente esse novo padrão de vida, essa nova roupagem vivencial que aquela igreja, que aquela comunidade adquiriu com a descida do Espírito Santo. A plenitude do Espírito foi percebida através da firmeza da doutrina dos apóstolos, do engajamento na oração, da comunhão fraternal, da adoração fervorosa e do testemunho irrepreensível daquela igreja. E é chave, então, compreender exatamente o que representou a grande mudança no modo de ser daquela comunidade, para que passasse a ser esta igreja que nós admiramos e que nós devemos desejar cultivar esses mesmos valores. A chave disso está no verso 4 do capítulo 2 de Atos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, então acontece uma visitação plena do Espírito Santo na vida daquela comunidade, daquele ajuntamento de discípulos de Jesus Cristo. E não era um derramamento sobre toda a comunidade indistintamente. Era um derramamento que contemplava cada pessoa. Cada um ficou cheio do Espírito Santo. Cada um. Não era só uma comunidade plena do Espírito, mas era uma comunidade plena do Espírito em que cada membro daquela comunidade, cada pessoa era cheio do Espírito Santo. E nós cremos na graça da vida cheia do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo passa a ser uma experiência que acompanha a vida daquele que crer em Jesus. Mas a experiência do ser cheio do Espírito Santo é uma experiência dinâmica, que deve ser ansiada, desejada e buscada. O apóstolo Paulo ensina sobre isso. Em Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, Paulo diz assim, sobre a necessidade de uma vida cheia do Espírito Santo, sobre esse padrão da vida plena do Espírito, cheia do Espírito. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. É claro que nós poderíamos citar outros pontos que também são importantes e que estão associados aos desdobramentos, aos dimensionamentos de natureza prática e também de natureza espiritual, que marcaram a vida daquela comunidade como em decorrência da descida do Espírito Santo. Mas destaco nesta noite aqui esses 3 sinais. A descida do Espírito Santo representou o cumprimento de uma promessa de natureza escatológica. O Espírito Santo estava sendo dado, inaugurando os últimos dias.
O segundo sinal, o Pentecostes representou uma promessa de natureza missionária, porque o sinal mais admirável da descida do Espírito Santo e mais surpreendente foi exatamente o testemunho das grandezas de Deus no idioma de povos, nações que estavam ali. Isso tinha uma finalidade de falar o propósito de Deus, de proclamar o Evangelho do Senhor, os desígnios de Deus a todos os povos, em harmonia com Atos 1:8. E finalmente, o Pentecostes nos ensina que a descida do Espírito Santo foi o cumprimento de uma promessa para a vida da igreja. Uma promessa, nesse caso, de natureza eclesiológica, para a vida da igreja. E aquela comunidade veio a se constituir num povo absolutamente diferente. Muito provavelmente nem eles próprios poderiam imaginar o que aconteceria com eles dali para frente. Concluo dizendo que um corpo sem alma ou sem espírito está morto. Da mesma forma que a vida cristã sem um espírito é inconcebível e até impossível. John Stott, que escreve comentários sobre o livro de Atos dos Apóstolos e trata, portanto, desse assunto, ele faz a seguinte citação: não pode haver vida sem o doador da vida, nem entendimento sem o Espírito da verdade, nem comunhão sem a unidade do Espírito, nem caráter semelhante a Cristo sem o fruto do Espírito, nem testemunho efetivo sem o seu poder. Assim como o corpo sem respiração é um cadáver, a igreja sem o Espírito é morta. E aí a nossa alma, o nosso coração descansa na convicção firme de que Deus, no Pentecostes, concedeu o seu Santo Espírito a fim de que estivesse para sempre com a igreja. E termino fazendo uma citação já feita lá no começo, de que não existe igreja sem o Espírito. Se somos igreja e somos, o Espírito caminha conosco. Devemos, no entanto, buscar a sua presença, buscar a sua direção, buscar a plenitude que somente nele podemos encontrar, olhar para a palavra, crescer no Senhor, enriquecer a nossa alma, comprometendo a nossa vida inteiramente ao Senhor. E abraçando a ordenança que o apóstolo Paulo nos faz. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus. Que nós cresçamos e avancemos, buscando mais comunhão com o Espírito Santo do Senhor, mais comunhão com o nosso Pai eterno. Então, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e nos faça ser enriquecidos pela sua palavra, hoje e sempre. Amém.